confie em Jesus, a salvação é individual, meu irmão. Não peça por um rei, não repita o erro que o povo de Deus cometeu no livro de Samuel, né? Samuel diz, rapaz, vou comer a sua filha, ela vai ser serviçal, vão tomar sua... Não é isso que ele diz lá, que só vão usar sua filha como serviçal. Ele não disse isso. Usar o que é usar sua filha como serviçal, não é isso? Vão usar sua filha como serviçal doméstica, é o quê? Vão comer sua filha, não é isso? Vão comer sua filha, vão tomar seu melhor gado, vão tomar sua melhor plantação, vão mandar seu filho pra guerra. Teve algum filho de Putin que morreu? Teve algum parente de Zelensky que morreu? Zelensky ficou aleijado? A filha de Zelensky, o filho de Zelensky perdeu a perna, meu irmão? Pra esses caras, a guerra tá maravilhosa, eles estão dando risada. Quem tá morrendo é o pobre coitado que tá sendo botado lá, obrigado, arrancado. Você não tá vendo na rua os caras arrancando, o cara forçando ele. A gente falou disso esses tempos, né? Sim, Cadê Gonzalo Lira? Você sabe, pesquisa quem é Gonzalo Lira, jornalista americano, que não foi apenas morto na cadeia de Zelensky, mas que a família dele tomaram todo o patrimônio dos pais idosos. Bote aí, Tucker Carlson, a entrevista do pai idoso, dizendo, meu filho vai morrer, eles estão tomando todo o meu dinheiro. O velho entregou todo o dinheiro dele, bicho, nos Estados Unidos, o cidadão americano, foi extorquido, o filho dele na cadeia, quando acabou o dinheiro, o filho morreu, né, na cadeia de Zelensky. O crime dele, fazer jornalismo independente na Ucrânia. É verdade. Muita gente não sabe essa história. Nós já falamos aqui muitas vezes. Nós já falamos aqui no podcast. Não, Tucker Carlson é milhões de pessoas. É famoso Tucker Carlson aqui ou não? Sim, mas tu estavas também a dar aquele exemplo daquele jornalista que expôs as cenas na Ucrânia e depois foi morto. E nós também já mencionámos isso brevemente. Só que aqui em Portugal existe um vírus mental em que tu não podes sair da narrativa se não és pró-Putin. Tu se em algum momento disseres que Zelensky está a ser tão ditador como Putin a impedir as pessoas sequer de sair do país, porque chegas à fronteira, as pessoas, por exemplo, a Ucrânia é um dos países com maior tráfico humano do mundo neste momento, onde as pessoas pagam para se autotraficarem lá para fora. Claro. Pagam a traficantes para dizer, tira-me daqui. Não, pau com Cuba. Cuba foram 4 milhões de pessoas em 4 anos. A população de Cuba caiu quase 20%, bicho. Você sabia disso? Na Venezuela foram 7, não é? Rapaz, Cuba, esses últimos anos, o governo tá começando a abrir as pernas. Se deixar a mulher e criança pra trás, ele deixa você sair pra fazer remessa. Não, mas isso não era o paraíso comunista, não estou a perceber, né? É o paraíso. Achava que aquilo era o paraíso. Isso é o paraíso comunista. O paraíso pra galera do topo. O comunista, ele não é contra a escravidão. Ele só não concorda que é um senhor de escravo. Ele que quer o seu senhor, não é isso? Não, é verdade. Isso é verdade. É isso. O comunista, ele é uma pessoa que tá indo contra a ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia. Quem quer ser Deus, quem quer mudar o mundo em vez de mudar a si mesmo, quem quer adaptar o mundo a si e não a si ao mundo, é o quê? Ele serve a quem? Quem só quer ouvir o mentiroso, serve a quem? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se só a mentira te satisfaz, você vai servir ao pai da mentira, né? Ó, o Thiago Francisquini aqui mandou pra gente aqui um superchat. Salve, Renatão. Ajudaria a escrever uma nova Constituição no Brasil? Se você pudesse escrever apenas um artigo na nova Constituição, qual seria? Rapaz, a Constituição ela é resultado... A Constituição é um papel, ponto. Depende, tem papéis que funcionam muito. A Constituição americana mudou a história da humanidade. A Constituição americana, se não tivesse existido um país com os Estados Unidos, com as garantias fundamentais que existem naquele papel, o mundo hoje estaria 100 anos menos em tecnologia e 200 em riqueza. Modelo, né? Em riqueza, rapaz, aquilo ali inspirou a existência de tecnologias que nunca existiriam. Concordo, mas a Constituição foi o resultado dessa Revolução Americana de ir contra os poderes implementados e criar ali uma milícia independente. Isso. Foi uma conclusão e não a causa, não é? A Constituição não fez nada. A Constituição foi só, até podes alegar que se calhar perpetuou um bocadinho mais, ok, isso eu garanto. O que faz um país ser rico ou pobre? Why Nations Fails, né? Why Nations Fails, já vou falar nesse livro? Já li. A resposta é uma matéria chamada Economia Institucional. A resposta são instituições. Quais as motivações? Se vale a pena ser vagabundo ou se vale a pena ser cooperativo. No Brasil, vale a pena ser honesto ou ser vagabundo? Vagabundo. Vale a pena pagar o imposto em dia? Você não paga o imposto, daqui a 10 anos que tem um refis, você paga metade do preço. Uhum. Metade do preço 10 anos depois, com a inflação do Brasil, vai pagar um 10%. Lula quer que 60 mil pessoas não paguem luz. Vale a pena você ganhar a mais e ter que pagar a luz? Uhum. Lula botou agora vale a pena você ganhar um salário mínimo trabalhando ou receber Bolsa Família e ter renda informal? Bolsa Família? Pois é. No Brasil, o Brasil vai ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Em recursos naturais, não existe nenhum país como o Brasil no mundo, não é isso? Mas instituições também. As instituições piores possíveis, não é isso? Verdade, é. O que tem na Coreia do Sul, velho? A Coreia do Norte tem tudo mais do que a do Sul. Tem mais carvão, tem mais metais, tem mais tudo, velho. E é uma desgraça, não é isso? O que tem de recurso natural no Japão, velho? Nada. É desgraça. Zaire tem tudo. Congo tem tudo. E é uma desgraça, não é isso? Porque as instituições são ruins. A Constituição é só um papel. Mas ela cria instituições.
Meu pai é americano, eu sempre conto essa história, porque isso, porra, mostra muito da mentalidade americana. Teu pai é americano? O cara, quando você faz intercâmbio e tá na casa do brother, você chama um cara de pai, não é isso ou não? Não é isso? Não é isso? Você não chama o meu pai, o mamãe da família, não é isso? Quando eu fiz intercâmbio há muitos anos atrás, eles eram judeus. E eu perguntei porque ele não pegou o passaporte dele pela lei do retorno. O americano ri de pegar outro passaporte, não é isso? Claro. Primeiro porque o americano não pode fazer saída fiscal sem deixar de ser americano, não é isso? Mas tu também não podes fugir. Tu na América és perseguido, tu sais da América para ir trabalhar noutro país e tentas fugir, tu és obrigado a Não, coletar você pode impostos renunciar à mesmo. cidadania pagando exit tax. Você pode renunciar à cidadania. Mas e renuncias, ok, se renunciares à cidadania deixas de pagar imposto, mas não voltas a meter lá os pés. Como turista e tal, você vai tirar um visto, não é isso? Depende da cidadania. Se ele passar a ser português, ele pode fazer visto waiver. Você não precisa de visto para ir para os Estados Unidos, não é isso? Não, isso é verdade. O Miguel aí não ficou com visto waiver um tempão ou não? Uhum. Sim, mas voltando à nossa conversa. Olha, está aqui um gajo a dizer, Renatão, próximo domingo vai jogar Satospólio? O que é isto, Satospólio? Tem um magnata. Tem um magnata aqui, muito mais antigo do que eu, que tem muito mais Bitcoin do que eu. Eu não vou dizer o nome do cara pra não vulnerabilizar a família dele. Rapaz, se eu fosse filho desse coroa, velho, da Lightning, se fosse vocês, eu colava em meu pai, viu? Rapaz, se ele achar que vocês não honraram ele, vocês vão no salve, vocês vão se arrepender amargamente, não é isso? Hein, Marco? Se eu tivesse um pai que tivesse desde o início do Bitcoin, você colava nele ou ia desonrar ele, ia desagradar ele, né? Eu visitava todos os dias. Eu, pelo menos, ligar meu pai, como é que dá, o que eu posso fazer servir, né? Eu ia estudar esse negócio de Bitcoin mesmo, esses 3 filhos desse coroa aí, se fosse eles, eu colava, viu? E eles que tem um filho que tem anos que não fala. Mas voltando, nem vou dizer o nome do coroa, mas esse coroa criou um jogo, inclusive esse coroa criou papéis que vem com QR Code, que são Bitcoins. São invoices, são invoices que você imediatamente tem um prazo, né? Lês e transfere automaticamente, né? Isso, se você abrir no papel, que você abriu, rasga, você transfere automaticamente pela Lightning e você pode circular o papel como dinheiro, de maneira fungível. Ele aumenta ainda mais a fungibilidade do Bitcoin. Achei maravilhoso. Claro. E esse Satospólio é o brinquedo. Você ensina as crianças a usar isso para transformar, usar a Lightning, transformando em QR Code. É maravilhoso o jogo, velho. O Coroa aí tem um programa maravilhoso. Se eu fosse filho desse Coroa, eu É português, acho que é aqui do norte, inclusive. Satospólio, então é isso. Mas é isso, eu não vou dizer o nome do coroa, porque ele é sequestrado, corta o dedo do filho dele, não é isso ou não? Mas se o coroa estiver ouvindo e quiser vir ao Zuga também, e quiser se expor, tranquilo. Mas se alguém quiser conhecer o coroa, apareça lá no evento, não é isso que ele provavelmente vai estar lá, né? Olha, está aqui outra pergunta a dizer, o que é que achas do aumento do BPC por falso autismo do RMF? O que é Mas solteiro recebeu 3 BPC. Não sei. BPC é tipo a Bolsa Família daqui? Não sei, não. É benefício de prestação. O que é que eu acho do quê? Ele está a dizer o que é que acha do aumento do BPC por falso autismo na RMF. RMF? Mais solteira recebe 3 BPC. Não sei. BPC. Benefício de prestação continuada é o quê? Benefício de prestação continuada. É Luas. Essa é brasileira, isso. Rapaz, é satânico, velho. Rapaz, quem tem que sustentar o filho é a mãe. Quem tem que sustentar o filho é o pai. Eu estava conversando antes de ligar aqui. A gente mencionou o livro de Samuel, que era a época que o povo de Deus era julgado pela lei, não por um rei. Tinha um princípio do livro de Samuel que era respeitado tanto na Constituição Brasileira de 1824, quanto na Portuguesa de 1826, que foi feita com base na brasileira, né? Foi a primeira coisa que eu mencionei nos primeiros segundos aqui. Existia expressamente nessas duas constituições o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? A família não deve interferir em nada que a pessoa possa fazer. Se você trocar a fralda de sua filha, der a comidinha na boca até 10 anos, ela nunca vai aprender a segurar uma colher. Ora. Ela já é capaz de segurar a colher, de segure, meu amor, não é isso? Ela já faz, só pode ir num potinho, você diz, meu amor, agora você não vai usar fralda, você vai fazer cocô aqui, não é isso ou não? Sim ou não? Sim. Não é assim que você cria filho? Sim. A comunidade não deve se meter em nada que a família possa resolver. Tem uma briga de vizinho, é pra chamar a polícia? No máximo, se você for o homem e tiver mais uma idade, você vai procurar o macho, não é isso? Se você for mulher, você vai procurar a fêmea. É certo um vizinho chamar a polícia porque tá tendo uma discussão na outra casa? Pelo amor de Deus, não é isso? E em terceiro nível, a comunidade só deve acionar o Estado naquilo que a comunidade não possa resolver. Tem coisas que a família não resolve, mas a comunidade resolve. Alguém tem um problema financeiro e tal, não é isso? Uhum. Inclusive, o conselho não deveria acionar o governo central em coisas que o conselho pudesse resolver, não é isso? Quem tem mais contato com as pessoas, quem conhece a realidade melhor, quem está mais próximo, não é isso? Sim. Exatamente. Agora inverteu. Mas tu não tens esses incentivos, não é? Eu nem tenho incentivo para me dar bem com o Rodrigo, com os meus pais, com a minha família, com o meu vizinho. Eu não preciso dele, ele não precisa de mim, o Estado Social está aqui para mim. As pessoas não precisam mais ter filho, porque não é filho que sustenta ninguém. Exatamente. Filho único não tem irmão. E filho de filho único não tem primo e tio, não é isso? Você depende do Estado porque você não tem família, bicho. Quem não tem primo e tio tá no sal. Rapaz, são inumeráveis as vezes que meus tios e meus primos resolveram problemas críticos de minha vida, velho. Uhum.
Isso é a história, isso é a história da maior parte da humanidade, sempre foi assim. Tipo assim... Só recentemente é que de repente o Estado se proveu a substituir a família e a comunidade. Pois é. Mas sabes o que é que me irrita? É a malta conservadora e nós aqui em Portugal temos... Você está trocando dinheiro por honra, valores e família. Uma mulher de 40 anos, de 35, 40 anos, que tem um filho na segunda geração, não tem avó e nem avô, zero contato intergeracional. Se criança nasce, a véia tem 80 anos, provavelmente o velho já morreu, não é isso? Não tem contato nenhum com o neto, hein? Mas agora boa sorte a convencer conservadores de que isso é assim. Porque a maior parte dos conservadores que eu vejo aqui em Portugal, da velha guarda, dizem que não, ser libertário e ser a favor da liberdade e não deixar o Estado interferir, isso, tu és maluco, isso vai dar tudo errado, nós temos é que providenciar isso pelas mãos do Estado. Eles não entendem que eles estão a ser autossuicidas, eles estão-se a suicidar, a pedir ao Estado para resolver os problemas, tipicamente a família e a comunidade de engenharia. E depois dizem-se conservadores. E não entendem. E nós aqui estamos sempre a defendendo a ordem de Satanás, querendo mudar o mundo em vez de se adaptar ao mundo, não é isso? Não. Criar um mundo que nunca existiu e nunca funcionou, não é isso? Não, mas faz todo sentido, porque um homem pode mudar a vida de toda a gente, mas tu não podes mudar a tua própria vida. É assim que funciona, que lógica brilhante.